Quem é Deus? Deus é o nosso Criador e é o nosso Pai. Pai daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, né? Sim. Ok. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que aceita esta verdade é feito filho de Deus. Deus é o nosso Criador. 1, 2, 3. Sejam todos bem-vindos ao MSP Podcast, o podcast onde nós falamos de moda, saúde, finança e autoaperfeiçoamento masculino. Hoje nós temos uma convidada especial, uma amiga, uma escritora, entre aspas também, uma pessoa que está na sua jornada de desenvolvimento e acho que tem muito a agregar para todos nós. Seja bem-vinda. Obrigada por me receberes. Nada. Então, aqui nós conversamos sobre 4 tópicos, tu já deves ter noção, mas antes de nós entrarmos nesses tópicos, vamos conhecer um bocado da Priscila, está bem? Com certeza. Quem é a Priscila? Olá a todos. Vocês também fazem parte da conversa, né? É por isso que estou a dar um olá a todos. Então, quem é a Priscila? A Priscila é uma menina guineense, nasci em Guiné-Bissau. Vim para Lisboa quando tinha 9 anos de idade e fui para a Inglaterra quando tinha 19 anos. Então eu posso dizer que eu experienciei o que é pisar o chão africano, ter o sangue africano, os hábitos africanos e também o europeu. E fui para Londres atrás do meu sonho. Contudo, em África estive na guerra, que é uma das coisas que eu cito sempre para as pessoas, né? Sim. Experienciei a guerra, que foi um bocadinho traumatizante, mas deu uma ideia da diferença que eu gostaria de fazer no mundo. Aqui em Portugal ganhei a expectativa e a perspectiva de que queria e era possível ter muito mais. Então ganhei o sonho de ser cantora. A cantora. Eu acho que toda a gente, todas as miúdas, pelo menos era ou médica, médica e cantora. As miúdas perguntam sempre quem é médica ou cantora, ou médica ou qualquer outra coisa, mas médica sempre. E fui para a Inglaterra com o sonho de ser cantora com 19 anos e nesta trajetória toda sempre escrevia músicas, aquilo que eu pensava, os meus sentimentos. Sim. Então a Priscila tem um diário. Ainda tenho o meu diário. Tu estás a tocar num ponto frágil. Eu tenho o meu diário. Eu levei para Londres e tudo. Já não tenho cadeado, porque o meu ex-namorado partiu o cadeado para ler os meus segredos, mas ainda tenho o diário. E tenho o diário e tenho o bloco de notas onde eu escrevia as músicas. Fala-me um pouco sobre a tua jornada até tu tornares escritora, no caso, ou tu conseguires escrever o teu livro. Já vê que é uma paixão que tu já tinhas, no caso, já gostavas de escrever. E qual foi a jornada para tu? Eu sei que muitas pessoas não têm noção do que é escrever um livro, mas como é que é? Conta etapas, processo, pessoas que tu tinhas que conhecer, como é que funciona o ramo do mundo do escritor. Sim, então, hoje em dia, por causa da internet, é um bocadinho mais fácil, eu posso dizer. Sim. Mas a parte difícil é a criatividade, porque toda a gente pode levantar agora e dizer assim, eu quero escrever um livro. Ok, escreve então um livro. Não vai sair nada, porque tens de ser criativo, tens de ter algo dentro de ti que vais pôr em papel. Para mim foi um bocadinho mais fácil, porque eu queria ser cantora. Sim. Então eu digo que eu não escolhi ser escritora. Não. A escritura escolheu-me a mim. Ok. Então, como eu queria ser cantora, eu estava sempre a escrever letras de músicas sobre economia, o sistema, sentimentos, a religião, Deus. Estava sempre a escrever letras, que teve uma etapa que foi o Covid, onde toda a gente acordou. Sim. Ou então adormeceu. Algumas pessoas, sim. E foi aí que Deus disse-me assim, tu não podes deixar essa informação morrer. Então peguei naquele bloco de notas, não é o meu diário, mas calhar um dia devia fazer um livro do meu diário, porque eu tenho mesmo no meu diário. Mas são segredos, não. Com certeza lá naquele diário tem muitos rapazes que partiram o teu coração. Se calhar eu é que parti o coração deles. Ok, seria muito bom, Pronto, sim. E contudo, estava a escrever letras de músicas e Deus disse-me que eu tinha que usar aquela informação. Então peguei naquilo, comecei a passar ao computador. Passando aquilo ao computador, foram coisas que eu escrevi quando tinha 16 anos.
20 anos, 23 anos, 24. E eu a escrever isso com 28 anos já tinha outras ideias, outros ensinamentos, outras coisas que eu aprendi. Então era pegar naquilo que eu escrevi com os meus 8 anos e etc. Eu sempre tive entendimento. Não? Mas com a idade e a maturidade que eu tenho, comecei a acrescentar outras coisas e eu não estava à espera que fossem muitas páginas, mas foram. Mas eu posso dizer que é aquela coisa de tu seres espontâneo e deixares tu próprio expressares da tua melhor forma, acabas por descobrir aquilo que é suposto tu fazeres. Ou então nem és tu que descobres. Como eu disse, eu não queria ser escritora, mas a escritura escolheu-me a mim, através do sonho de ser cantora. Ok, muito bem. Tu falaste da parte do diário, né? Que é uma das coisas que eu vou sempre trocar, porque eu gostei. Que as coisas que estavam no teu diário que tu escreveste para o livro, né? As coisas que tu já tinhas escrito há muito tempo e é que tu começaste a escrever, né? No caso do livro. O que é que o livro, quais são os temas que tu abordas no teu livro? Ok, então eu abordo confiança em ti próprio, autoestima, como aceitares-te a ti próprio. Sim. E um dos pontos que eu digo é tu olhares o teu espelho, tirares a roupa toda. Sim. Por exemplo, as miúdas que usam peruca, eu não estou a usar, eu fiz as tranças agora. Mas eu uso uma boa jogada. Eu fiz as tranças para ir para a praia, né? Estou de férias. Tirar a peruca, tirar a roupa toda, ficares mesmo nu, sim, à frente do espelho, olhares-te a ti próprio, veres todas as imperfeições que tu tens no teu corpo e aceitares que elas estão lá. Assim, uma pessoa chega perto de ti e diz assim, olha, tu tens o cabelo fatela. Eu não vou ficar surpresa porque eu já me olhei ao espelho e já aceitei. Sabe que não é fácil. Às vezes, sim, falar isso mas muitas pessoas não têm essa coragem. Capacidade. Também, mas mesmo para olhar no espelho e ver algo que não agrada, por isso é que muitas pessoas não olham. Até aceitar, então, pior ainda. Pois, depois para aceitar que pronto, eu sou assim porque pronto, eu sou, não tem como. Aceitação. Mas é complicado, mas é necessário. Sim, eu acho que faz parte do desenvolvimento. Da pessoa. Sim. Mesmo, porque se tu não chegares nesse ponto que tu tocaste, que é olhar no espelho e ver que, tem as minhas imperfeições, mas também tem as minhas qualidades. Com certeza. E caso contrário, toda hora que as pessoas disserem alguma coisa sobre ti, tu vais estar com o pé atrás. É uma ferida que tu tens, não curaste, então quando tocam, fica de novo a arder. Pois. Estás a perceber? Então, mas se tu souberes que está lá aquela ferida, cura ela. Eu sou assim, eu tenho que me aceitar. Principalmente olha, a Bíblia diz assim, amai a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento é o quê? Amar ao próximo como te amas a ti próprio. Eu não vou para a igreja, mas eu planeio ler a Bíblia. Tens que ler, toda a gente tem que ler. Eu não digo toda a gente tem que ir para a igreja, mas eu digo toda a gente tem que ler a Bíblia. Tal como os livros na escola que ensinaram-nos como fazer certas coisas, geografia, a Bíblia também vai te ensinar certas coisas. Se calhar. E como estava a dizer, eu falo sobre autoestima, aceitaste a ti próprio, falo sobre perdão. Sim. Falo sobre não te importares muito com as coisas, porque tu quando te importas demasiado com as coisas acabas por ficar frágil e presa a certas coisas, estás a perceber? Estás a falar no ramo materialista, não é? Ok, sim. E emoções também, e pessoas. Mas precisas também de apegar pessoas, mas como estavas tens que ter a capacidade, é mais inteligência emocional do que próprio tentar apegar a pessoa. Tens que saber, pronto, estou com a pessoa, nós dois, eu sou uma pessoa, ela também é outra pessoa. Nós os dois formamos uma outra pessoa. Caso aconteça alguma coisa, cada um segue a sua vida e o seu rumo. O problema é quando acontece alguma coisa, antes de cada um seguir o seu rumo, já te destruíram, já te fizeram traumatizado, já te fizeram não sei o quê. Então eu estou a ensinar-te a prevenires aquilo. Ok, perfeito. Basicamente. O que mais que tu abordas no Aborda livro? Comida, a dieta. A dieta? A alimentação. Então tu estás no lugar certo. Pelo visto, sim. Porque as pessoas agora têm Eu sei que estou no lugar certo, pessoal, eu sei. Tem muito mau hábitos alimentares, entre aspas.
E quais são os conselhos que tu, ponto, algumas dicas e sugestões que tu dá no livro que pode ser de grande ajuda para as pessoas que estão a olhar? Então, a comida é um hábito e não vais mudar do dia para a noite, mas tens que perguntar-te a ti próprio. Tem um ditado que diz que tu és aquilo que tu comes. E a comida pode-te fazer ficar depressivo, ansioso, pode dar cancro, pode criar mucos. Não sei se conhece o Dr. Sebi. Não. Pronto, os Dr. Sebi podem pesquisar sobre ele. Ele diz que todas as doenças provêm do mucus que está dentro de ti. Começa a bloquear muitas coisas. E o mucus vem do quê? De comer produtos como iogurte e etc. Então eu digo no livro para cortares o açúcar, que o cancro ama o açúcar. Pois. Cortar o açúcar. Não precisas de açúcar, ou usa mel. Se não consegues, usa mel. Eu digo cortar também o iogurte, pelo menos dairy, cortar isso. E a carne vermelha. Claro que é necessário para certas pessoas que têm anemia e etc., mas não comas muita carne vermelha. Deves comer mais frango. Okay. Essas 3 coisas. E água. Beber muita água. Cheers. Água. Bebam água lá em casa, pessoal. A pausa para a água. Beber muita água, porquê? Porque a água traz o oxigênio para o teu corpo também. Ou seja, a tua respiração, tem pessoas que às vezes não estão a respirar como deve de ser e não sabem que é falta de água. Estão a precisar de beber mais água. Pronto, eu falo essas coisas, mas o mais importante é tu perceberes que tu podes ter mais energia, tu podes ser mais feliz, tu podes estar mais bonito, a tua pele pode estar melhor e muitas outras coisas por causa daquilo que tu comes, porque tu és realmente aquilo que tu comes. Sim. E uma das perguntas que eu ponho no meu livro é: porquê que comida fácil é tão barata e comida saudável é tão cara? Por algum motivo. É por algum motivo. Eu não sei qual é o motivo, mas por algum motivo as coisas mais, entre aspas, saudáveis são mais caras. Principalmente em Inglaterra. Não digo tanto em Portugal, mas um chicken and chips em Inglaterra, onde antigamente era um pound, €1. Vais comprar batata com 4 frangos. Sim. €1. Pois. E tem pessoas que estão a jantar aquilo, a almoçar aquilo, pequeno almoço. Mas isso também tem a ver com os hábitos alimentares da família. As pessoas também têm que ter noção. Quando tu tocaste na parte da saúde, né, que isso afeta porque se a pessoa não tiver uma alimentação saudável, claro que vai olhar no espelho e não vai agradar. As pessoas, quando olharem no espelho, não vai gostar daquilo que vê. Mas se tu pelo menos tens atenção à tua alimentação, o teu corpo vai mudar, as coisas vão começar a praticar um bocadinho de exercício físico, também faz parte. Sim. E essas coisas todas que ajudam no desenvolvimento de um ser humano. Eu acho que é um tema muito importante. E tem uma coisa que eu digo que é: tu olhas para ti e tu achas que és o quê? És uma pessoa importante ou achas que não vales nada? Complicado. Eu faço essa pergunta a ti. Responda assim. Sim. Assim eu posso continuar o meu ponto. Vamos lá. Quando eu olho no espelho, né, eu vejo uma pessoa importante. Yes. Eu confio em mim. Eu desenvolvi, né, também já tive os meus momentos que olhava no espelho e não gostava daquilo que eu via. Por isso é que eu fui atrás, tentei mudar muitas das coisas que eu comecei a fazer. Um exemplo é exercício físico. Eu sempre digo isso, principalmente para o pessoal que ouve lá em casa e amigos. Se tu não gostas, veja no espelho alguma coisa que pode mudar, tu deves mudar. Sim. Para tu sentires melhor. Então eu fui atrás, comecei a ir para a academia, essas coisas. Nota-se na camisa. Mas mesmo assim não consegui. Não, mas melhorei bastante, porque eu era magrinho, franzino mesmo. Ganhaste, Sim, ganhei um corpo e todos os amigos, o que é que estás a fazer? É como aquilo que estavas a dizer. É alimentação e exercício. Quando tu mudas, tu tens tendência a puxar as outras pessoas à tua volta. E tu vais partilhando as tuas ideias, coisas que tu vais fazendo a pouco e as pessoas vão adquirindo também, e mudas o teu meio. É por isso que dizem que não deves pensar em mudar o mundo, mas deves mudar as pessoas que estão ao teu lado, porque essas pessoas vão mudar outras, essas vão mudar outras, assim consequentemente. Sim, mas antes tens que mudar a ti primeiro. Sim.
sim, sem dúvidas. Mas é o que tu estás a fazer e consegues influenciar os teus amigos ao ponto de eles também quererem. Com a tua mudança, tu consegues influenciar as pessoas à tua volta, principalmente no teu ciclo de influência, as pessoas mais próximas de ti. Afeta muito com a mudança. Aquilo que tu fazes. Eu notei muito isso em mim. Estava-te a dizer há bocado da vida louca que eu estava, e depois, quando eu comecei mesmo a servir a Deus e etc., consegui ver a mudança de certas pessoas ao meu lado e etc. Mas voltando à pergunta que eu estava a fazer, eu estava a perguntar-te se tu achas que és uma pessoa importante ou não és. Sim. No sentido que uma pessoa importante, digamos o rei de Inglaterra, ou seja o que for, ele não come porcaria. Sabes porquê que ele não come porcaria? Porque ele sabe que ele não é porcaria. Eu peço desculpas pela minha linguagem, entre aspas. Sim. Ele sabe que ele é alguém importante. Sim. Então ele come algo que vai ditar aquela importância que ele próprio vê nele próprio. Porque tem pessoas que não veem essa importância também nelas próprias. E quando tu sabes que és uma pessoa importante, tu vais escolher as pessoas certas para estarem ao teu lado. Sim. Vais escolher a comida certa para tu comeres, vais escolher a casa certa para tu viveres, tu vais fazer as escolhas certas que vão ditar aquilo que tu achas que tu és. Então a alimentação também é a mesma coisa. Uma pessoa que acha que não vale nada, ele vai comer porcaria, não vai se sentir mal com aquilo. Mas no momento onde, pelo menos aquilo que eu vejo, diz. Mas aquilo que... As comidas, pronto, dito não saudáveis, é que são boas. Não é que são boas em termos nutritivos. Saúde, mas they taste good. Sim, o sabor. Eu não sei o que é que eles fazem na comida. Exatamente. Mas essa é a pergunta que toda a gente tem que fazer. O sabor. Tu comes, mas tu não sentes saciado. Simplesmente comes. Há bocado estavas a dizer que não sabes porque que a comida saudável é mais cara e a barata, a que não é saudável é mais barata. Mas tem uma resposta para isso, faz parte da programação do sistema onde a gente vive. É o sistema que eles criaram. Sim. Mas não vamos tocar muito nesse ponto se quiseres, porque é um buraco muito profundo. Lá para frente nós tocamos. Podemos tocar, Sim. Então, a comida é tasty e tu não sentes, mas vem da escolha. Eu falo por mim. Sim. Eu não sei de ninguém. Eu sei daquilo que eu experienciei da vida, ok? Sim. Eu quando como um peixe com salada, certo, a maneira como eu me sinto, eu sinto mesmo que a comida foi feita para dar energia. Porque foi feita para dar energia. E quando eu como uma comida que não vale absolutamente nada, extremamente pesada, dá-te vontade de dormir. Tu sentes mais cansado. Para além... Mas comida não é para te fazer sentir cansado. Pensa um bocadinho. Se calhar já habituamos a pensar assim: acabei de comer, vou dar uma cesta porque fiquei cansada. Porquê que a comida está a fazer cansado? Eu creio se calhar porque que agora nós temos acesso demasiado a alimentos, principalmente comidas. Antigamente sabias que as pessoas, há um tempo atrás, né, tínhamos que ir caçar e o alimento era escasso. Agora é só pegar no telefone, mandar vir. Uber Eats. E olha os judeus, sabes o que é que os judeus fazem? Eles não comem em nenhum outro sítio. Só nos sítios que são judeus, sabes porquê? Porque tem que ter atenção de como matam um animal. Sim. Isso por acaso eu tenho um amigo que tem essa cultura. Não come certos alimentos, não come... Mas sabes porquê que tomam atenção de como matam um animal? Porque a maneira como o animal morreu vai afetar-te a ti. Tu vais comer a carne dele. Através da emoção, não é? Yes, okay. Porque o corpo tem memória. O teu corpo tem memória. Às vezes quando sentes algo que já sentiste tanto, tu lembras, por exemplo, imagina já te apaixonaste por alguém. Sim. E sentes aquilo novo, tu lembras daquela pessoa, como aquela pessoa te fez sentir. Então o corpo tem memória. Sim. Os judeus não comem fora, porque não sabem como é que estão a matar os animais. Estás a perceber? Sim. Então a pessoa fica cansada depois de comer, porque aquela comida não tem boa energia. Tem energia baixa. Por acaso eu nunca pensei dessa forma. Eu agora vou ter mais atenção. Todas as comidas que me deixam cansado eu vou parar de comer. Tenta. Então, tens de tentar. Tens que ver. Pelo menos tentar. Não, por acaso agora eu estou numa dieta entre aspas. Não é dieta, mas eu tenho comido mais frango. Principalmente à noite. À noite tenho comido mais frango, vamos ver o que é que isso Tens de tentar, porque a comida é para dar energia. Eu quero que toda a gente se lembre disso. Lembra-te disso. Comida é para te dar energia. Olha aquela lá. Aquela, ok. Comida é para te dar energia, não é para tirar. Tu não vais comer para ficar com vontade de dormir, né? Portanto, é uma dica, tá? Tentem pelo menos. Tentar já é um passo para a mudança.
Perfeito. Vamos avançar então com o livro ainda, porque O meu livro é muito bom. Sabes que eu não toco muito, eu não digo muito isso, porque vai parecer que eu estou a tentar fazer com que as pessoas comprem, etc. Sim. Mas o meu livro é muito bom, porque eu não escrevi aquilo sozinha. Deus usou-se de mim para escrever aquilo também. Percebes? Mas eu vou fazer o audiobook. Sim. E vai ajudar mais as pessoas a... Eu estou a ver também que tu és muito lado muito espiritual e coisa do género. É uma área que eu antigamente não ligava muito. Eu não sei porquê, porque se calhar não cresci no meio com as pessoas e frequentavam muito a igreja, coisa do género. Mas quando eu comecei tu começas a crescer e desenvolver, é uma área que eu acho que é importante. É importante porque dita muito o tipo de pessoa que tu vais ser no futuro. Se tu não és uma pessoa, entre aspas, né? Isso ajuda também no lado, pessoalmente, da emoção. Se tu acreditas em alguma coisa, né? Pessoalmente Deus, algumas pessoas acreditam em matéria e espaço, outras pessoas não acreditam, e não estamos aqui para condenar ninguém. Não. Estamos a conversar. Liberdade de escolha. Então, conta-me a tua jornada sobre este lado espiritual, que eu acho que pode enriquecer a nossa conversa. Então, eu nasci na igreja. Os meus pais sempre foram católicos, mas converteram-se para a Igreja Maná em 1993, quando o meu irmão mais velho nasceu. Sim. Então, quando eu estava na barriga, já estava a ouvir os louvores da igreja, ok? Então, eu nasci na igreja, sempre fui na igreja, todos os domingos, aquela coisa de vestir rigorosamente bem, em África, então, veste mesmo bem, para ir para a igreja. E vim para Portugal também, a igreja, fui batizada aqui em Portugal, na igreja de Alvalade. E quando tinha, eu acho que era 20 anos. Quando tinha 20 anos, uma amiga minha mostrou-me uma música dos Nati Roots. Sim. É uma banda brasileira. E cantam músicas assim, bué, tipo, boa vibe, estás a ver? Então eu comecei a ouvir aquela letra. Já tinha ouvido o Bob Marley, mas o Bob Marley não tinha feito esse impacto espiritual em mim. Sim. O Bob Marley fez o impacto intelectual em mim. Ok. Então, quando eu vi essa música, aquilo começou a puxar pela parte da meditação, para começar a meditar, sossegar um bocadinho, parar no tempo, respirar fundo e etc. Porque eu era muito ativa. Eu gostava. Eu gosto de todas as fases da minha vida e eu acho que toda a gente tens que aproveitar todas as fases da tua vida, porque tu vais mudar. Hoje em dia já não sou aquela miúda que era muito acelerada, mas aproveitei enquanto ela acelerada para ser feliz da minha maneira. Hoje em dia já sou uma mulher mais cautelosa, inteligente e etc. Então tenho saudades daquela miúda, mas ainda está aqui dentro. Mas isso também é maturidade, não? Como dizem. Maturidade. Isso é maturidade, tu vais crescer e ficamos... Toda a fase faz parte. Algumas pessoas, por exemplo, quando é mais nova, cometem coisa que ficam envergonhadas, outras também não. Mas faz parte. Sim, faz parte. Faz parte do desenvolvimento. Mas como estavas a falar, converteram, quando tu estavas em Portugal, tu já estava católico ou Maná? Já estava na Maná. Os meus pais converteram-se em 1993. Sim. Agora, quando toca no lado espiritual, o que eu quero dizer a ti, e as pessoas estão a ver, é que tem que se ter cuidado, porque existe o Deus que criou tudo. Sim. E também existe o Deus deste mundo. Sim. Né? Então, o Deus deste mundo cria mini-deuses. Sim. Posso falar do Buda. Tem muitas pessoas que admiram o Buda. Ok. Eu também admiro o Buda. Sim. Por causa da mensagem que ele passou. Sim. Mas tem pessoas que adoram o Buda. Adoram o Buda. São coisas diferentes. Ok. Então, metem ele como o Deus deles. Né? Agora a pergunta é, quem é que ajudou o Buda a ser o Buda? É uma pergunta complicada, né? Mas eu não sei, Deus. Exatamente. Não, é fácil. Deus. É fácil. Ponto, eu como vem do lado mais científico, mas é um bocadinho difícil para mim acreditar em Deus, em si. Mas não quer dizer que eu não acredito, estás a ver? Mesmo o Einstein e muitos cientistas no meu livro, neste livro eu não meti, mas nas minhas notas está lá. Os cientistas dizem que qualquer pessoa que conhece o universo e as coisas do mundo encontra Deus. Ok. Encontras. Podem ir até ao Google, meter quotes do Einstein sobre Deus e vão ver. Qualquer pessoa que vai profundamente para perceber o universo e como tudo funciona, encontra Deus.
Porque tu vais chegar a um ponto que vais encontrar o inexplicável. Ok. E o inexplicável é Deus. Mas falando do Buda, como eu estava toda a deixar confusa, é muita informação. Não, vamos continuar. Mas falando do Buda, a pessoa tem que perguntar assim: quem é que fez o Buda ou Buda? Deus. Sim. Quem é que fez o bruxo conseguir adivinhar as coisas? Digamos, neste caso foi o diabo. É o diabo que está a dar esse dom aos bruxos de adivinhar e fazerem bruxarias, etc. Né? Mas o diabo, quem deu o dom ao diabo foi Deus. Só que ele está a usar para fazer aquilo que é mau. Sim. Então, tudo vai dar a Deus. Então a espiritualidade tem que se ter cuidado, como eu estava a dizer, que não vamos procurar de outros meios. Vai a Deus diretamente. Deixa Deus transformar-te. Deixa Deus dar-te as informações que tu precisas receber. Mesmo tu falando que gostas de ciência, Sim. Podes fazer essas perguntas a Deus. Mas essa pergunta não é questão a Deus. Se Deus, quem é Deus? Deus é o nosso Criador e é o nosso Pai. Pai daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, né? Sim. Ok. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que aceita esta verdade é feito filho de Deus. Deus é o nosso Criador. Tu olhas à volta, vamos dizer assim uma coisa. Alguém construiu esta casa. Claro. Não apareceu. Sim. Um homem construiu. Sim. O mundo também apareceu? Não, é isso. A única coisa é que mesmo na ciência, as pessoas ainda não conseguiram entender. Mesmo, há muitas teorias, né, do Big Bang, da relatividade, coisas do gênero. Mas como é que o mundo tornou tão... onde há tantas coisas boas, coisas más também. Ninguém... não tem explicação. Como é que existe esse planeta, existe seres humanos, nós estamos aqui a respirar agora. É algo inexplicável mesmo. Mas a minha questão é, às vezes as pessoas tentam procurar respostas que não têm que fazer essas perguntas, basicamente. Tem coisas que, imagina isso que tu acabaste de dizer, não há explicação. Não há explicação, mas na Bíblia tem a explicação. Só que as pessoas não querem pegar a Bíblia para perceber essa explicação, querem outro tipo de explicação, querem que um homem levante para explicar o inexplicável. Mas não, a gente não tem que procurar o que não é. Sim. A gente tem que pegar aquilo que é. Tem a Bíblia, lê a Bíblia. É o que eu estou a dizer às pessoas: não queres ir à igreja? Não vai à igreja, lê a Bíblia. Como nos outros livros, como o meu livro. Eu escrevi um livro e eu estou a dizer às pessoas para lerem o meu livro. Sim. Lê a Bíblia como um livro também. E depois falamos. Não só porque da forma como eles criaram tudo em forma da igreja e coisa da Bíblia. Antigamente tu só podias ler a Bíblia se tu eras uma pessoa da igreja, eras um fiel de Deus. Porque é o que vendiam, né? A imagem que vendiam. Mas eu acho que qualquer um pode comprar e começar a ler a Bíblia. Eu acho que toda a gente tem que ler a Bíblia. Toda a gente. Eu vou comprar uma. Não, por acaso a minha parceira, ela ora faz essas coisas de Deus. Ela vai ver o podcast? Em princípio. Por favor, lê a Bíblia com ele, vão pegar os dois na mão do outro, aqui nesta mesa até. Ela tem Bíblia, eu vou começar a ler. E leiam juntos, sim. Vou começar a ler. Eu acho que é uma... Porque é como uma comida, desculpa interromper-te, é uma comida, eu não posso dizer assim, queres comer caldo de mancar, tu vais dizer, não, amendoim com frango, isso não é bom. Sim. Não podes dizer isso se nunca comeste. É isso. Então tens que ler a Bíblia e vais encontrar as respostas que tens procurado, aquele vazio que tens sentido, tudo o que tu necessitas está lá. E a vida é um balance, é um balanço, é como a gente vai para o ginásio para manter a saúde física, digamos. Sim. A gente vai para a escola porque o cérebro é um músculo. E a gente vai para a igreja porque temos um espírito. Tu não vais deixar o teu espírito com fome. Como estamos a falar da parte espiritual, né? A conversa está muito boa e o tempo está a voar, por isso temos que avançar. Temos que avançar. Vamos avançar. Sobre outros assuntos que... Mas um ponto que tu tocaste que eu sempre tive dificuldade na parte de meditação. O que é meditar? Porque muitas pessoas dizem meditar é pôr aquelas músicas de água a cair, fecha os olhos, tem que fazer uma posição especial. O que é meditar? Meditar é tu prestares atenção à tua respiração. Ok. Mas o que acontece é que às vezes as pessoas tentam controlar a sua respiração. Dizem assim, eu vou meditar, então sentam-se e
a pessoa está a controlar a respiração. Mas o meditar é tu levantas, sentas-te e estás a sentir a tua barriga a descer e a subir. Ok. E tentas não pensar em nada. Mas como o nosso cérebro é chato, no início vai estar a pensar bué de coisas, mas com o passar de tempo, com a prática, vais conseguir estar em silêncio. É a coisa mais poderosa que existe. Meditar e imaginar. Tem visualização, sim. Visualização. Sim. Mais do que as pessoas hoje em dia fazem, que é meter a foto do fundo do telefone e não sei o quê, ajuda, porque estás cheio, quando desbloqueias, vês aquela imagem. Sim. Mas é tu fechares os olhos e imaginares, porque o teu cérebro, ele não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Pô. É por isso que quando as pessoas estão a ter sonhos maus, pesadelos, Sim. fazem xixi e etc. Ou acordam a tremer. Sim, sim, sim. Então o teu corpo reage àquilo que tu estás a ver aqui. Porque na minha jornada de desenvolvimento e isso, muitas pessoas, pronto, aqui tem aquele livro de, como é que se chama? O Segredo, não é? The Secret. The Secret. Eles usam também que diziam que tu és aquilo que tu pensas, né? Yeah. Então, mas eu não é questão que eu não acreditei, porque eu comecei a tentar, né? Nós temos que fazer e tentar. E eu vi que isso funciona. Visualização é importante. Muito, é muito. importante. Ajuda mesmo. Há respostas que tu no momento não tens, mas se tu continuares a visualizar, tu consegues encontrar a resposta para aquilo que estás à procura. Sim, mas é aí que mostra que nós somos seres espirituais. Olha, estás a concordar comigo? Não, eu não discordo. Não, estou só a picar. Sobre a parte espiritual, porque é uma parte que eu quero desenvolver. Eu quero. Sabes que antigamente as pessoas acordavam, não tinham trabalho, só iam tipo ver se a galinha estava bem, Sim. meter água no coisinho, na plantação. Passavam um dia assim, tipo, todos relaxados. Já era meditação. Se tu veres num ponto de vista, já era meditação porque estavam no momento. Certo. Quando a pessoa diz que tu tens que meditar, tu tens que estar no momento. No agora. No agora. Ok. Aqui e agora. Sim. Mas por causa do nosso estilo de vida, que nós temos sempre algo para fazer, e temos o social media que não nos deixa em paz. Agora com a rede social. As redes sociais, complicado. exatamente. Então tu não tens tempo. Não tens tempo. E tu estás a ver a vida dos outros em vez de veres a tua vida. Então é mesmo tu tirares aquele tempo antes de dormir ou depois de acordar. Fecha os teus olhos e imagina. Imagina aquilo que tu queres. Imagina tu a conseguires aquilo que tu desejas. Vai levar tempo, mas tu começas a programar a tua mente. Em vez de passares tempo aqui eles a programarem-te, tu estás a ver aquilo que eles querem que tu vejas. Sim. Tu vais fechar os teus olhos e tu vais ver aquilo que tu queres ver. Sim. E mais tarde ou mais cedo, aquilo vai acontecer. Pode não acontecer da maneira como tu desejas. Sim. E pode até acontecer de uma maneira melhor. Sim. Que nem esperavas. Certo. Mas as coisas mais importantes da vida, porque nós nascemos para isso, nós não nascemos por causa do trabalho, do dinheiro, é isso tudo que a gente quer. Não é mau a gente construir. Faz parte. Mas ajuda, claro. Ajuda a melhorar a qualidade de vida. De vida, sem Sim. dúvidas. Mas nós nascemos para estar aqui no agora, no momento, e nascemos para recriar, para fazer filhos e viver uma vida mais simples. Então, no meio dessa loucura toda, é a meditação e a visualização. E tu já deste um testemunho que funciona, então. Funciona. Tem que experimentar. Porque eu já tentei, já fiz. Uma coisa que eu sempre... Eu não sei se é da minha cabeça, mas eu tenho tendência em sonhar e depois as coisas acontecerem na minha vida. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não é. Não é. Porque sempre eu sonho, eu esqueço do sonho, mas quando eu realizo aquilo... Porque já aconteceu antes. Eu já sonhei sobre isso. As pessoas chamam isso de déjà vu. Déjà vu? Tipo, sentes que já experienciaste isto antes. Sim. Mas é porque aqui... É uma explicação muito grande, mas a tua cabeça é tudo. É por isso que quando as pessoas ficam malucas, perdem tipo a vida logo, perdem o controle da vida toda. Sim. Tipo uma pessoa que fica maluca, começa a ouvir vozes e etc, perde a vida toda porque a tua vida é aqui na tua cabeça. Estás a ver? A tua saúde é aqui na cabeça. Então, tu sonhaste aquilo, às vezes pode ser Deus a avisar-te, porque Deus diz na Bíblia que
ele fala através de visões e sonhos. O que é uma visão? Estou aqui contigo a falar agora, mas pode-me parecer uma imagem na cabeça. Sim. Um sonho, já sabemos o que é. Sim. Então pode ser Deus a falar-te às vezes, é para avisar, ou às vezes também não é só para dizer que vai acontecer e etc. Sim. Eu também tenho uma história de um sonho que eu tive. Em Inglaterra, uma irmã da igreja pediu-me para ir visitar uma senhora que tinha cancro. Sim. Chamava-se Denise. Eu ia lá visitar ela, saí do trabalho e ia visitar ela no hospital. Não conhecia lá nenhum, mas conheci através das visitas que eu fazia. Sim. Metia música assim, louvor da igreja, ficava lá a fazer festinhas na cabeça. Ela fechava os olhos e eu ficava lá a dizer assim, olha, não para Bissau, a gente vai para Guiné. Eu dizia assim, imagina nós lá em Bissau a comermos caldo de mancara, e ela dizia que gostava de caldo de mancara com okra. Estou-me a esquecer agora. Em crioulo é canja, não sei como é que os portugueses dizem, peço desculpas. E ela dizia que gostava dessa forma. Mas ela acabou por falecer. Mas no dia que ela faleceu, Deus disse-me num sonho que ela morreu. Eu estava a dormir e ouvi mesmo a voz de Deus a dizer-me assim que a Denise morreu. E eu acordei, quando acordei, a fazer a minha vida normal. Depois ligaram para mim. Sim. A pessoa que tinha-me pedido para ir ficar com ela. Mas eu estava ocupada, então não perdi a chamada, depois eu vi. Liguei de volta e ela disse que a Denise morreu. Então Deus às vezes ele avisa-te para te preparar, para tu não teres aquele choque, porque eu já tinha sonhado com aquilo, já tinha umas horas já que eu já estava com aquilo na minha cabeça e o meu espírito e o meu coração já estava a aceitar aquilo. Então, sim, o sonho existe para te avisar às vezes, ou só para te alertar, ou é Deus a falar contigo. Muito bom. Agora nós vamos entrar nos tópicos que nós abordamos aqui, os 4 tópicos, Sim. que é moda, saúde. Por acaso nós falamos já muito da saúde, já está falado. Não. Saúde já foi, saúde então, é alimentação e acabou. É moda, e saúde, finanças e autoaperfeiçoamento, que é tornar uma pessoa mais capaz, intelectual e desenvolver para ajudar as pessoas à tua volta. Como é que tu vês? Eu vou ser mais incisivo, assim nós temos coisas para falar. Com certeza. Como é que tu vês a imagem da comunidade africana? Eu acho que tem 2 fatores. Um fator que eu tenho que respeitar, que é cada um veste como quer, expressa-se como quer. E muita gente defende que a gente tem que vestir consoante a nossa cultura e etc. Certo. Eu faço também às vezes casamentos e etc. Eu visto aquela roupa africana e etc. Mas o outro lado é a inteligência. Inteligência é o quê? Inteligência é tu saberes onde é que tu estás a viver. Em que mundo é que tu estás a viver. Sim. E a maneira como tu te apresentas é como as pessoas vão te receber. Certo. Já me aconteceu em Londres, há uns anos, que eu não tinha quase dinheiro nenhum. Mas por causa da maneira como eu me visto. Eu chego num sítio, eu acho que estava a comprar capa de telefone, qualquer coisa assim do género. E eu disse ao senhor, olha, faça-me lá um deal. Baixe lá o preço, não sei o quê. Ele olhou para mim e disse assim, não, tu és rica, como é que estás-me a pedir para baixar o preço? Mas ele não sabe que na minha conta não tenho absolutamente nada. Mas só por causa da maneira como eu estou vestida. Sim. Então, tu tens de ter inteligência. Uma pessoa não pode ser tão... Às vezes somos muito casmurro. Essa é a palavra que eu ia dizer. A raça africana. Essa é a palavra mesmo que eu ia dizer. Tentar mudar, a sociedade. Tentar adaptar-se no lugar onde tu estás inserido. Yes, tu queres mudar um mundo que existe. Sabes há quanto tempo é que o mundo existe? Sabes há quanto tempo é que os brancos tomaram conta disto? Yeah. Tu queres mudar através... Tu é que vais sofrer, porque és tu que não vais ter as oportunidades. És tu que não vais ter as portas abertas para os teus filhos mais tarde terem uma oportunidade. Porquê? Porque tu estás a ser arrogante contigo próprio, stubborn, qual é a palavra que tu disseste? Casmurro. Sim. A dizer que estás a defender, eu sou aquilo que eu sou e ninguém me muda e não sei o que. Não sei. Tu vais perder, tens de ser inteligente, meu. As pessoas têm que ser inteligentes. Deus nos deu o coração, Deus nos sentimentos, mas também deu a cabeça. Sim, inteligência. Então eu penso que eu respeito, Sim. sem dúvidas, porque cada um é livre para fazer o que quer, até porque Deus é que deu o livre arbítrio às pessoas. Sim. Mas eu, como uma pessoa inteligente que eu sou, eu sei que só mesmo a maneira como eu me visto, eu consegui chegar a certos sítios, certos lugares, e ganhei respeito só por causa da maneira como eu visto. Porque até tem um estudo que diz que
as pessoas recebem-te, acho que é 10% só é aquilo que tu falas. E o resto é teu body language. E o teu body language também é... Não, sim, como eu digo, imagem. A imagem. É a imagem pessoal. Yeah. É a forma como tu apresentas, a forma como tu falas, a forma como tu caminhas, o teu cabelo, é tudo. Yeah. Tudo. E mostra aquilo que tu achas que tu és. Sim, sim. Não, a roupa é uma forma de expressar também. Yes. Tu consegues expressar, por exemplo, tu vês uma pessoa vestida de um certo modo, tu fala, não, esse moço, esse rapaz, ou esse senhor tem mais inclinação, por exemplo, a basquetebol. Esse rapaz gosta mais de futebol, Ou tem esse uma camisa, Rastafari, ou esse uma não camisa sei de time. É a forma como tu apresentas, E mas... eu acho, e tudo bem, é aceitável também, né? Só que é saber que tem hora para tudo, tem momento para tudo. E depois, também eu penso que tem pessoas que estão a ver que desejam tornar-se pessoas melhores. Sim. Tu queres tornar-te uma pessoa melhor, começa-te a vestir como essa pessoa melhor que queres te tornar. Começa a agir como essa pessoa melhor que queres te tornar, começa a falar como essa pessoa melhor que tu queres te tornar. Não podes dizer, um dia vou ser melhor, mas por hoje assim vou vestir assado e cozido. Não, veste como aquela pessoa, porque essa roupa vai te fazer sentir Essa daquela pessoa. maneira. Sim. Então, são segredos do mundo. Yeah. Quem quer aceitar, aceita. Quem não quer, também não aceita. Mas que a imagem é importante, uma imagem. Uma imagem fala. Sim. Percebes? Ajuda. Sim. Ok, muito bem. Então, já falamos de saúde, moda, finanças. Dinheiro. Sim, money. Nós africanos, eu não sei, mas olhamos o dinheiro como algo maligno. Vem, por exemplo, sou de São Tomé. É a imagem que eu sempre tive, principalmente das pessoas mais velhas. Eu vou-te contar uma história que é mais fácil. Conta. Eu tenho uma afilhada, no caso. E um dia eu estava a lhe dar uma moeda, ou 50 cêntimos, ou 20 cêntimos, eu não sei. E a minha tia, que é no caso, que é a mãe dela, disse: não dá a miúda dinheiro porque ela vai ficar viciada por um dinheiro. Mas de onde é que vem essa mentalidade que dinheiro vai viciar as pessoas, dinheiro transforma as pessoas numa pessoa má? É isso que eu disse, talvez as experiências que ela já teve com as pessoas que tiveram dinheiro, Sim. nesse caso, Sim. Mas como nós estamos aqui a falar, dinheiro é importante para viver bem e ter uma qualidade de vida acima da média, que é o que eu sempre aspiro e digo para as pessoas terem. Qual é a importância das finanças na vida de um ser humano? Ok, então nós vivemos numa sociedade que infelizmente eles conseguiram fazer um mundo novo através do dinheiro. O dinheiro não existia, as pessoas usavam trocas, como nós sabemos. Sim. Chegou a um ponto que era ouro, até metiam ouro no banco. Mas porque começaram a não ter espaço no banco por causa do ouro, e o ouro também era muito pesado para as pessoas agarrarem, movimentarem, etc. Eles criaram as moedas mais fácil, mais pequenino, mais leve, etc. Então o crescimento humano, eles tentam sempre melhorar as coisas para estar melhor. Sim. Passou para as notas, porque a nota é ainda mais leve que a moeda e tem mais valor. Meteram um número maior, meteram um número. A nota só tem valor por causa do número que meteram lá. Porque a nota é relativamente comparada com as moedas, a moeda vale porque a nota é papel. Yes! Mas eles conseguiram, é o que eu estou a dizer, que o sistema, como eles conseguiram, meteram só um número maior no papel, então aquilo vale muito mais do que a moeda. Yeah. Mas o dinheiro, a Bíblia diz, eu peço desculpa se eu estou a citar muito. Fica à vontade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O mundo está como está por causa do dinheiro. Do amor ao dinheiro. Do amor ao dinheiro. Ok, não de usar o dinheiro para o benefício e melhoria da tua vida. Obrigada por citares isto. O amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Então, os ricos, achas que eles não sabem que existem os pobres? Claro que sabem. Existem, exatamente. Então, o dinheiro é visto desta forma porque realmente transforma o ser humano. Então, é tipo um homem que é bom, um homem muito bom, mas consegue subir na vida e consegue se tornar ministro ou algo do género. Na maioria das vezes, ele muda. Sim. Porque o dinheiro consegue lhe mudar. Então, o dinheiro é extremamente perigoso.
se formos a ver. Mas ao mesmo tempo estamos a viver numa sociedade em que nós precisamos Usamos do dele. dinheiro. E não é difícil fazer dinheiro também. Eu tenho que citar essa parte, ok? Eu tenho que dizer isso, ok? O problema é que as pessoas não têm informação. Tu perdes na vida por causa da informação que tu não tens. Tem uma imagem que é boa e engraçada, que é de dois rapazes com um muro. Sim. Um que tem bué de livros, ele consegue ver o que está por trás do muro. E outro só leu 2 livros e não vê absolutamente nada. E depois ficas revoltado com o mundo e com a sociedade e dizes que não vale nada porque a economia não vale nada. É verdade, a economia não vale nada, mas se tu pegares em livros e tirares cursos e aprenderes, tu vais saber que é fácil fazer dinheiro. Principalmente hoje em dia com a internet. É fácil. É fácil fazer dinheiro com a informação que tu tens. Não é fácil por causa da preguiça. Porque a pessoa não vai querer acordar cedo para ir atrás, dormir tarde, Fica para trabalhar. Vontade. Pode falar. Aqui somos homens, a minha plataforma é quase 90% dos homens. Então eles... Então eu vou falar para os homens. Muito fácil. Aquela lá ao fundo. Fica à vontade. Ok. É muito fácil fazerem dinheiro, muito. Só que custa. Porquê que dinheiro custa? Porque vai-te custar acordar cedo, vai-te custar dormir tarde, vai-te custar deixar algumas coisas de parte, amizades, tens que fazer companhia. sacrifício. Essa é a palavra, tens que sacrificar as coisas para conseguires o dinheiro que tu desejas. Mas existe tanto dinheiro no mundo. Olha aqui, pesquisa. Eu tive a ter essa conversa ainda um desses dias com o meu irmão mais novo, que nós conversamos de todos os temas, toda hora nós estamos a conversar sobre um assunto, ele viu uma coisa, nós falámos, aliás, eu partilho com ele, nós partilhamos, por acaso, eu disse, com tanto dinheiro no mundo, como é que algumas pessoas ainda acham que, pronto, não é questão que acham, não, na mente das pessoas dizem que não há dinheiro. É programação, não é culpa deles. É aquilo que a televisão diz. É aquilo que o rádio falou muito aos nossos avós e bisavós. É programação. Sabes o que é que eu quero dizer com isso? Sim. Tu tornas-te aquilo que tu ouves constantemente. Crise. Estás a perceber? Mas não é culpa das pessoas. Só que as pessoas também, com tanta informação que está aí fora. Por exemplo, o pacote do cigarro diz o quê? Cigarro mata. A informação está lá. Tá. A pessoa fuma na mesma. Sim. Vai morrer. Vai. A informação está lá. Tá. Então, a informação já está na internet. Mas as pessoas não estão a ir atrás da informação. Mas será também que, por exemplo, no mundo digital em que vivemos também, estamos num meio onde tem muita informação. Que às vezes acaba por ser falsa. Sim, não é questão de ser falsa. Quando tu tens também muito... Bom, vamos ver por esse prisma. Tu tens uma cesta, pronto, cheia de frutos, vários frutos. E quando tu tens muito fruto, a tua escolha é complicada. Mas se tu tiveres uma cesta só com manga, por exemplo, se tu vais diretamente comer a manga. E esse exemplo cai bem comigo porque eu, então, sou muito indecisa, tipo com menu do restaurante e etc. Porque tens muita opção. Muita opção. Será que isso também não está a baralhar a cabeça das pessoas? Vai baralhar, mas é um bocado disso que Deus nos deu o coração e também deu a cabeça. Tu não podes sempre usar a cabeça, tu tens que às vezes usar o teu coração, tens que usar o teu instinto, tens de estar balançado no sentido que sabes que a minha cabeça está a funcionar, o meu coração está a funcionar, o meu instinto está a funcionar e no total ajuda-me a tomar as decisões certas, a escolher a fruta certa. Ok. Então, para além de usar a cabeça, tens que usar o coração. Ok. Mas olha agora, não podes usar tanto o coração que vais perder. Não podes usar tanto o cérebro que vais te transformar. No mundo do business, pessoal, é usar muito o coração, estás lixado. É complicado. Mas também não podes descartar. Sim, não é questão que tu não podes descartar, mas também tu não podes ser uma pessoa tão emotiva toda hora a usar o coração, porque vão tentar tirar vantagem sobre ti. Vão-te pisar, vão-te cuspir, desculpa a linguagem. Deixa-me dar só um exemplo aqui para o teu público. Fica à vontade. Em relação ao dinheiro, que é, vamos pensar assim, vamos pensar que tu tens um produto, tu tens que pensar naquilo que é a solução para as pessoas. Pensa num problema que se calhar tu tens e vais pensar na solução desse problema e vais dar essa solução às pessoas. Aquilo que traz sucesso não é tu pensares naquilo que tu vais ganhar, mas é aquilo que tu vais dar às pessoas, a mudança que vais causar, a diferença que vais fazer nas pessoas. Certo. Então tu pensas numa solução. Eu vou dar um exemplo prático. As pessoas sentem frio, então eu vou
lançar uma linha de jumpers, de casacos, Sim. digamos. E tu fazes, um dos segredos que eu também quero praticar, eu não pratiquei, mas vou passar a informação. Hoje em dia tu podes ter um sítio que está a fazer o tal casaco que tu queres lançar. Sim. Mas ainda não fizeram o casaco porque tu ainda não tens pessoas que compraram. Sim, encomenda. Ok. Encomendas. Então aquilo fica digital. E a partir do momento que tu já começas a ter pessoas a encomendarem, tu mandas eles fazerem o tal casaco para tu venderes. Em vez de tu mandares, casaco já, comprem, ninguém compra, acabaste por perder porque investiste muito na fabricação do casaco. Mantens aquilo digital. Mas só para veres como é fácil fazer dinheiro, imagina estás a vender um casaco a 20 euros. Certo. E 20 pessoas compram o casaco. Quanto é que é? Eu não sou muito boa assim. De que estás aqui? 20 vezes 20. Não, se tu vais fazer aqui... Deixa eu ver. Disseste que 20 euros cada casaco. Yeah. Se E 20 pessoas compraram. 20 pessoas, então são 400 euros. 400 euros. Sim. Exatamente. Achas que num mês não consegues convencer 20 pessoas a comprarem um casaco? Olha, que ser persuasivo não é fácil. Não é fácil, mas pelo menos começas pela tua família, né? Convences eles a apoiarem-te. Sim, sim. E depois vais para as outras pessoas lá fora, tens a internet. Mas é aí que custa, é aquela coisa que nós estamos a dizer, tens que acordar cedo e dormir tarde. Mas tu achas que não é impossível teres 20 pessoas a comprarem um casaco? Impossível não é. Se tu colocares energia 20 para que pessoas. tal aconteça. 20 pessoas comprarem um casaco, tens 400 euros. Impossível não é. Mas as pessoas têm que trabalhar. E essa é a parte mais difícil Para a pessoa. para muitas pessoas. Ok, já tocamos também do dinheiro. Por acaso eu aprendi muito contigo sobre o dinheiro. É uma visão diferente. Porque quando eu falo principalmente com os homens, nós pensamos no outro de uma ramo. maneira diferente. Sim, Não, mas homem e mulher somos mesmo diferentes, é por isso que nós precisamos uns dos outros. Sim, então, e também, já agora tu és a primeira convidada feminina aqui. Obrigada. Para a Priscila. Obrigada. Então, é um privilégio. e na parte do autoaperfeiçoamento, que é para desenvolvimento, né? Que é o meu lado. Para as pessoas, como é que tu podes, mais simples, quais são os passos que as pessoas podem dar para ser uma pessoa melhor? Pronto, mais simples, 1, 2, 3, não vou dizer que é uma fórmula, mas coisas que uma pessoa pode fazer e aplicar já, agora, no momento, para ser uma pessoa melhor. Detectar as coisas que tu estás a fazer de errado e os teus defeitos. Defeitos? Ok. Para melhorar tens de saber o que está mal. Esse é o número 1. Senta, detecta, escreve num papel, no telefone, nas notas, o que é que eu estou a fazer de errado e quais são as minhas flaws. Como é que é? Os meus defeitos. Defeitos. Escreve isso. Quais são os meus defeitos? Escreveste. Ok, agora vais tirar 1 hora, um dia, uma semana, pede férias no trabalho. Porque tu és importante. Vais tirar 1 mês, pedes férias no trabalho numa semana. Vou dizer uma semana. Escreve 100 soluções. Para os seus problemas? Sim. Ok. Põe um problema. Escreve 100 soluções para aquele problema. Põe um problema. Só porque as pessoas gostam muito de dizer assim, não há nada a fazer e etc. Eu estou a exagerar. Vai. Sim. Um problema, tu tens os teus defeitos. Escreves 5 defeitos que eu tenho. Sim. Eu, pelo menos, era mimada. Não vou dizer que sou, porque há poder nas palavras. Sim. Era mimada. Sim. Teimosa. Era preguiçosa. Essa já foi. Sim. Tu escreves. Eu sou preguiçoso, que esta é a maioria das pessoas. São preguiçosas. Eu gosto de tocar nessa. Sou preguiçoso. Escreve 100 soluções para parar de ser preguiçoso. Pelo menos um vai funcionar. E depois, sabes qual é a melhor parte? A melhor parte é quando tu experiencias um bocadinho daquela mudança. Não estou a dizer mudança, não mudaste. Sim. Mas tu sentes, tu vês aquela diferença. O exemplo é ir ao ginásio às 6 da manhã. As pessoas dizem assim, não sei como é que as pessoas conseguem acordar às 6 da manhã para ir ao ginásio. Por causa de como sentem-se. Já me chamaram de loucos. De louco, principalmente. Amigos, pessoas próximas. Tu és doido, eu vou acordar às 5 da manhã para ir correr. Tu estás... O que é que se passa na tua cabeça? O que aconteceu contigo? Estás maluco? Ou passa-se alguma coisa na tua vida? Sempre pensem isso. As pessoas são muito boas a deitar os amigos abaixo.
A sério, mas uma pessoa que acorda às 6 da manhã, tu vais ao ginásio, como tu te sentes? Ninguém pode dar aquilo, dinheiro nenhum compra aquilo. E tu sentes que o dia é teu. Sim. Tu consegues fazer tudo o que tu queres. Tipo, a tua cabeça está fresca, tu acabaste de exercitar o teu corpo e a tua cabeça está leve e fresca, estás pronto para o dia. Estás a ver? O meu amigo perguntava, mas como é que consegues acordar às 6 da manhã para ir ao ginásio? E eu digo assim por causa daquilo que eu sinto depois de fazer isso. Pois. Então, a partir do momento que tu já sentes um bocadinho daquela mudança, ainda não mudaste, mas sentiste. É como uma droga. Em inglês eles dizem momento. Yeah. Vais querer mais daquilo. Yeah. E são os desafios que tu fazes a ti próprio, que hoje em dia tem aquelas pessoas que acordavam às 6 da manhã para ir ao ginásio não precisam mais de fazer isso, sabes porquê? Já conseguiram conquistar tudo aqui, toda aquela preguiça, já venceram. Não torna um hábito. É como, por exemplo, escovar o dente. Tu nunca... Já é natural. É natural, sempre pronto a pegar a mão direita, sempre. Vai ser sempre. Obrigado, Priscila. Já acabou? Mas já acabou. Não, queres continuar? Eu tenho que vir para a segunda parte. Quem acha que eu tenho que voltar, deixa um comentário, está bem? Okay. Eu também gostaria de conhecer a vocês, porque eu gostei muito da conversa em si. Sim. E eu acho que o teu público deve ser top. Eu digo sempre que se estiveres a passar por alguma coisa, eu quero que saibas que não estás sozinho, nem estás sozinha. Fala com alguém, mesmo que seja um familiar, que achas que não se importa muito, o importante é tirares o lixo dentro de ti. Se não te sentes à vontade a falar com um familiar, fala com um amigo, fala com um desconhecido, então podes mandar uma mensagem a mim no meu Instagram, ou onde quiseres me encontrar no Facebook, a Priscila Cardoso Vaz, mas não estás sozinho. Nós estamos a fazer a nossa parte. Sim. E a pergunta que eu faço a ti, tu também estás a fazer a tua parte, qual é a diferença que estás a fazer no mundo? Estamos à espera. Antes de nós terminarmos, tu já enumeraste aqui. Onde é que as pessoas podem encontrar o teu livro? A Amazon. Então vais à Amazon e escreves E se morresses hoje, vai aparecer logo. Aparece logo. O teu nome não aparece? Aparece também. Okay, podes meter Priscila Vaz, mas eu acho que o título é mais rápido. É. E se quiseres em inglês, que eu escrevi em inglês, depois é que eu traduzi para o português, escreves What If You Die Today e vais ver o livro também lá. E mandas vir, chega a casa, depende de onde tu estás, mas chega a ti tipo um dia, 2 dias, é mega rápido. A Amazon é super fácil. Yeah. Obrigado pela paciência, pelo teu tempo, que é principal, e a disponibilidade de estar cá hoje e tirar uma hora da tua vida, que esse tempo já não volta. Não volta, mas também dinheiro não compra a conversa que tivemos. E a diferença que vamos fazer na mente de pelo menos uma pessoa. Sim, isso é verdade. Então eu só tenho a agradecer e até um futuro breve. Eu volto para a segunda parte. Vá. Tchau, Obrigada. Muito bom.